Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Vamos hoje começar nossas aulas de exercícios, tá certo? Nossas aulas de revisão. Então, como nós já vimos geometria espacial na aula da quarta-feira, na última aula, hoje a gente vai fazer os exercícios de questões que já caíram no Enem, relacionadas à geometria espacial. Vamos ver aí a parte de prismas, de cilindro, de cone, de esfera, como é que ele é cobrado nas questões do Enem, tá certo? Então vamos lá para a nossa primeira questão aí da nossa apostila. Bem, a questão que a gente vai fazer aqui é a da página 84, questão 7. Caiu no Enem em 2010. Diz o seguinte: para construir uma manilha de esgoto, um cilindro de 2 metros de diâmetro e 4 metros de altura, de espessura desprezível, foi envolvido homogeneamente por uma camada de concreto, contendo 20 centímetros de espessura. Supondo que cada metro cúbico de concreto custe R$10 e tomando 3,1 como valor aproximado de π, então o preço dessa manilha é igual a... Ok, pessoal, então aqui nós temos uma manilha de esgoto, né? Aquele cano de esgoto, tá certo? E a empresa vai fazer aqui 20 centímetros de concreto, seria como se fosse um molde aqui, para ele fazer aquele cano de esgoto de concreto, com espessura de 20 centímetros. É como se eu tivesse esse cilindro aqui e fosse fazer aqui, ó, mais cobrir ele de concreto, sendo aqui uma espessura de 20 centímetros, certo? Então eu vou cobrir, né, 20 centímetros. Na verdade não vai ter essa parte aqui, né? Deixa eu ver aqui. Você vai ter aqui a parte que envolve o cilindro, tá? E aqui, né, a parte de cima aqui do cano, tá certo? Então esses espaços aqui são de 20 centímetros, ok? Então como é que eu vou calcular essa quantidade de concreto que vai estar aqui? Certo? Como é que eu vou calcular essa quantidade de concreto que está aqui entre a manilha, né, que é como se fosse um molde, e a peça de concreto? Então aqui você pode considerar como dois cilindros, tá certo? Tem um cilindro de dentro e o cilindro de fora. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular o volume do cilindro de fora, o volume do cilindro de dentro e fazer a subtração. O que vai me sobrar? Vai me sobrar isso daqui, o que a questão quer, tá certo? Vai me sobrar o que a questão quer. Então vamos lá, ó. O volume do cilindro azul, né? Do cilindro de dentro. Ele tem 2 metros de diâmetro, então seria 1 metro de raio. Então a fórmulazinha do volume é a área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura, certo? Fórmulazinha do volume do cilindro. Então o volume vai ser a área da base, πr² vezes a altura. O π ele pede para ser 3,1 vezes o raio ao quadrado. Se o diâmetro é 2, o raio é 1. 1 ao quadrado vezes a altura, que é 4 metros. Então o volume aqui vai ser 3,1 vezes 4, né? Porque 1 ao quadrado vai ser 1 e a multiplicação por 1 não vai fazer diferença. Então 3,1 vezes 4, isso aqui dá 12,4. 12,4 metros cúbicos. Pronto, isso aqui é o volume do cone de dentro, tá certo? Do molde, ok? Agora o volume do cone de fora, do cilindro. Do cilindro de fora. Como é que ficaria, ó? Eu tenho aqui o volume do cilindro, desse verdinho aqui. Bem, aqui aumentou 20 centímetros para cá, né? E 20 centímetros para cá. Então, era 1 metro o raio do verde passou a ser, né? Passa a ser aí 1,2, tá certo? Passa a ser 1,2, ok? Então, você tem a áreazinha πr² vezes a altura, o volume vai ser 3,1
vezes 1,2 ao quadrado vezes a altura. A altura é 4 mesmo, tá? A altura continua sendo 4. Então, né, aqui eu fazendo essa multiplicação aqui, ó, 3,1 vezes 4, como eu já fiz aqui, né? Fica assim, ó, 3,1 vezes 4 dá 12,4 vezes 1,2 ao quadrado é 1,44, tá certo? Então o volume aí do cone externo, esse cone que fica por fora, vai ser, fazendo essa multiplicação, 17,856, tá? 17,856 é o volume do cone todo, né? Aqui do cone por fora. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou tirar esse cone azul, tá? Cone não, cilindro, tá? Esse cilindro azul aqui, tá? Se eu tirar o cilindro azul, o que é que me sobra? Me sobra só essa partezinha verde, né? Que é o que a empresa quer saber, né? Ok? Então vamos lá, ó. Pegando aqui o cone, o cilindro, né? O cilindro maior, 17,856, menos o volume do cilindro menor, 12,4, né? Vou completar com zeros aqui, tá? Isso aqui é centímetro, isso aqui é metro cúbico. Metro cúbico. Então, fazendo essa subtração aqui, ó, tem um 6, 5, que é 4, 2 para 7, 5, 5,456. Então, essa partezinha verde tem um volume de 5,456 metros cúbicos, tá certo? E cada metro cúbico, segundo a questão, cada metro cúbico custa R$10. Então, basta multiplicar isso aqui por 10 para eu saber quanto é que vai custar aí esse concreto, né? Multiplicar por 10 e vai saltar só uma vírgulazinha aqui. Então, esse concreto aí vai sair por R$54,56, ok? Tal qual o item D da questão. Ok, pessoal? Tranquilo? Não é só a formulazinha de volume, tá certo? Você só tinha que fazer essa interpretação, né, que ele ia ser coberto com 20 centímetros de espessura, então era como se fosse dois cilindros, tá certo? Calcula o volume de um, volume do outro, tira o volume do molde, sobra só o que a questão quer. Ok? Vamos lá para a nossa próxima questão aí. Então, a nossa próxima questão é a questão 8, tá certo? A questão 8 aí da apostila, da parte aí de geometria espacial, tá certo? Lembrando que essa revisão é uma revisão cumulativa. Então, hoje nós vamos ver só exercícios de geometria espacial, porque a gente só viu geometria espacial. Na próxima semana, a aula de quarta-feira de gráficos e funções. Aí, na sexta-feira, nós fazemos aula algumas questões de geometria espacial e gráficos e funções. E assim a gente vai fazendo essa revisão cumulativa, né? Sempre dando prioridade ao assunto da semana, mas trazendo questões das semanas anteriores. Tá certo? Vamos aí para a leitura da questão número 8 da nossa apostila. A questão número 8, pessoal, caiu também no Enem de 2010. Então vocês verem como a geometria espacial é cobrada, né? Então diz o seguinte: em um casamento, os donos da festa serviam champanhe aos seus convidados em taças com formato de um hemisfério, figura 1. Porém, um acidente na cozinha culminou na quebra de grande parte desses recipientes. Para substituir as taças quebradas, utilizou-se um outro tipo com formato de cone, figura 2. No entanto, os noivos solicitaram que o volume de champanhe nos dois tipos de taça fossem iguais. Sabendo que a taça com formato de hemisfério é servida completamente cheia, a altura do volume de champanhe que deve ser colocado na outra taça em centímetros é de... Bem, pessoal, já teve uma facilitação aí, né? A questão ainda traz as duas formulazinhas, né? Do volume da esfera e do volume do cone, tá certo? Só que aqui no caso a gente vai trabalhar com o hemisfério. O hemisfério é a metade de uma esfera. Então, ó, para o volume aqui do hemisfério,
Qual é o volume da esfera, né? Para a gente lembrar. O volume da esfera, ó, 4πr a terceira, aí esse 3 vem aqui para baixo. O volume do cone, a área da base vezes a altura, dividido por 3. Pronto, então você não pode esquecer das fórmulas, tá certo? As duas formulazinhas aqui. Porém, não pode esquecer que esse aqui ó, eu vou ter que dividir por 2, porque é metade da esfera, tá certo? Então, aqui a bebida, né, o champanhe, era completamente cheio. Aqui não, né? Ia ter uma certa altura aí do conezinho da taça, ok? Então, os noivos solicitaram o seguinte, que o volume aqui desse hemisfério fosse igual ao volume do cone. Ou seja, a quantidade, né? A quantidade que tem aqui tem que ser a mesma quantidade daqui, tá certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber qual é essa quantidade, qual é esse volume aqui que eu vou ter que colocar aqui dentro, tá certo? Lembrando que esses volumes têm que ser iguais, né? O volume do hemisfério tem que ser igual ao volume do cone. Então, vamos primeiro calcular quanto é essa quantidade aqui de champanhe. Ele dá aqui o valor do raio, 3 centímetros, e é só isso que eu preciso para fazer volume de esfera, não preciso de mais nada. Então, vamos lá, ó. Volume da esfera. Aí depois eu divido por 2, tem o volume do hemisfério, tá certo? Volume da esfera, 4πr a terceira, o raio é 3. 3 a terceira dividido por 3. Então, volume da esfera, 4π, 3 a terceira é 27, 3 vezes 3 vezes 3, dividido por 3. Volume da esfera é igual... Aí eu posso, né, fazer um cancelamentozinho aqui. Fica 4π vezes 9. Né? Dividir o 27 por 3, tá certo? Então, o volume da esfera aqui vai ser 4 vezes 9, 36π. Esse é o volume da esfera, mas eu quero o volume do hemisfério, metade da esfera. 36 dividido por 2, 18. 18π. Mas, professor, ele não deu o valor do π. Não importa, o π é uma constante, então deixa ele como π aí. Tá certo? Então, esse volume tem que ser igual ao volume do cone. Tá certo? Tem que ser igual. Então, vamos calcular o volume do cone aqui, sendo que eu não sei quem é a altura. Tá? Então, ó, o volume do cone tem que ser isso daqui. Tem que ser 18π. Não tem que ser igual? Então, ó, volume do cone, 18π. Certo? Volume do cone é igual à área da base. A base de um cone é um círculo, né? A base, então, πr ao quadrado. A base está em cima. Qual o problema? Posso virar o cone, vai ser a mesma coisa, né? Tá certo? Então, área da base, πr a terceira, ou r ao quadrado, né? πr ao quadrado. O π vezes 3 ao quadrado, vezes a altura. Tá certo? Entendido aí, ó? Voltando. A área do hemisfério, o volume do hemisfério, né? O volume, a quantidade de champanhe aqui tem que ser igual à quantidade de champanhe do cone. Tá certo? Então, eu calculei aqui o volume da esfera, que deu 36π, mas o hemisfério é só a metade da esfera. Então, dá 18π. Então, esse 18π aqui é o volume daqui. Tem que ser o mesmo volume do cone. Então, eu coloquei aqui, ó, volume do cone é igual à área da base vezes a altura. Não esquecer que é, ó, dividido por 3. A área da base vezes a altura dividido por 3. Tá certo? Continuando aqui, ó, 18π igual a π vezes 9 vezes h dividido por 3. Vou fazer bem devagarzinho aqui, mas aqui quem é desenrolado já sabe que dá para fazer vários cancelamentos aí, tá? Mas vamos aqui, ó. 18π é igual... O que eu vou fazer, ó? Dividir esse 9 por esse 3. Vai ficar 3. Aí em cima fica π vezes 3 vezes h. O que eu quero não é o h, então eu vou passar esse 3π para o outro lado dividindo, tá certo? Então fica assim, ó, h igual a 18π dividido por 3π. Certo? O que eu faço? Ó? Tiro o π da jogada aqui. 18 dividido por 3. Esse h é igual a 6 centímetros. Pronto, resolvendo a questão. 6 centímetros. Tá certo? Então, ó, olha como é importante. Na verdade, essa questão trouxe essa facilitação, né? Já deu aí
as fórmulas para você, tá? Mas se não tivesse dados, teria que lembrar aqui a fórmula do volume da esfera, volume do cone, saber que o volume do hemisfério é metade do volume da esfera, tá certo? Mas a questão um pouco simples, né? Uma comparação, isso aqui acontece muito, tá? Você está comparando o volume ou área, né, das figuras planas uma com a outra. Ok? Vamos lá para a nossa próxima questão? Vamos lá, pessoal. Vamos para a nossa próxima questão. Questão 10 da nossa apostila. Acompanhe a leitura aí. Essa questão 10 caiu no Enem de 2011. Diz o seguinte: uma indústria fabrica brindes promocionais em forma de pirâmide. A pirâmide é obtida a partir de 4 cortes em um sólido que tem a forma de um cubo. No esquema estão indicados o sólido original, o cubo, e a pirâmide obtida a partir dele. Os pontos A, B, C, D e O do cubo e da pirâmide são os mesmos. O ponto O é central na face superior do cubo. Os 4 cortes saem de O em direção às arestas AD, BC, AB e CD, nessa ordem. Após os cortes, são descartados 4 sólidos. Os formatos dos sólidos descartados são, aí tem as opções, todos iguais, todos diferentes, 3 iguais e 1 diferente, apenas 2 iguais ou iguais 2 a 2. Vamos lá. Bem, pessoal, essa questão, né, traz aqui um cubo e uma pirâmide. Então, a situação é a seguinte: a partir desse cubo é extraída essa pirâmide, ok? Então, eu queria passar para vocês o seguinte: a questão do cubo, né? O cubo, ele é um prisma, tá? Na nossa aula de prisma, eu não frisei essa questão do cubo e do paralelepípedo. São prismas. Por que eu não frisei? Porque as características do prisma são aplicadas ao cubo. A única diferença, né, é que o cubo ele tem todas as suas arestas iguais, né? Se eu disser que arestas seriam as linhas, né? Se essa aresta mede A, essa mede A, essa aqui também mede A, tá certo? Então elas são iguais. E se eu fosse calcular o volume de um cubo, como seria a área da base A vezes A, que dá A ao quadrado, vezes a altura, ou seja, vezes um outro A, que dá a terceira. Então, para não colocar mais uma fórmula que você já tem, eu acabei deixando, né, de fazer essa explanação sobre o cubo, tá certo? Que é a área da base vezes a altura, só que vai dar aqui a terceira. E se você for calcular a área total, né, você vê que em cada área, cada face dessa, né, você tem como área A ao quadrado. E como o cubo são 6 faces, aí ficaria 6A ao quadrado. Aí as formulazinhas para volume e área total do cubo, tá certo? Então eu deixei de informar em relação ao cubo, mas porque são as mesmas características dos prismas. Então não vai fazer diferença você incluir essas fórmulas nas suas, que já são muitas, tá certo? Vamos lá. Mas essa questão, ela não trata de cálculo, ela não trata de você utilizar fórmulas, nada disso. Essa questão ela é visual, tá certo? E na geometria espacial, você vai utilizar muito esse raciocínio, tá certo? Várias questões são visuais, de perspectiva. Então, o que você vai utilizar? Você vai utilizar a sua imaginação, né? Como vocês são adolescentes, em sua maioria, vai ser fácil utilizar a imaginação, né? Que é a coisa que o adolescente faz com a perfeição incrível, né? Então vamos lá. Ele vai cortar esse cubo aqui, né? Para poder tirar, né? Formar essa pirâmide. Mas ele não vai cortar de qualquer jeito, né? Vai cortar primeiro a partir do ponto O. Vai cortar o AD, no sentido aqui de AD. Depois no sentido de BC, né? Depois AD, BC, AB e CD, né? AB e CD. Ou seja, ele vai cortar assim, né? Esse e depois o lado posterior. Aí depois ele vai cortar, por exemplo, aqui para frente e depois para trás. Isso vai dar diferença nessa sequência do que se você cortasse assim, seguidamente, ó. AB, BC, CD e AD. Sairiam peças diferentes, certo? Os cortes, né, que você vai rejeitar seriam diferentes, tá certo?
Então, quando você faz aqui, por exemplo, no sentido AD e depois no BC, quando você faz esse corte, ó, no sentido de AD, observe o que você tira daqui, ó, essa peça que você vai tirar. Se você fizer o corte agora para BC, você observa que essas duas peças são iguais, tá certo? Você tirou desse lado do cubo e depois você tirou do outro lado do cubo. Essas duas peças elas são idênticas, tá certo? Aí quando você cortar essa parte aqui da frente, você não vai ter essas partes laterais, que você já tirou fora, né? Tá certo? Então essa parte que você tirar vai ser diferente das outras duas. Porém, quando você cortar a parte lá de trás, aquela parte de trás vai ser igual à parte da frente. Então você tem o quê? Duas partes iguais que você tirou primeiro e outras duas partes iguais entre si, né, que você tirou depois. Tá certo? Então elas são iguais 2 a 2. São essas duas partes que você tirou aqui são iguais entre si, né? E essas duas partes da frente e de trás são iguais entre si. Essas duas partes da frente e de trás são diferentes dessas outras. Então é uma questão de observação, tá? Uma questão aí de você fazer a observação e imaginar você cortando essa parte aqui, depois essa. Aí você imaginar que são duas partes iguais, na prova do Enem você não vai ter esse sólido em mãos. E depois você imaginar que você cortando essa e cortando ela lá de trás, você terá também duas partes iguais entre si. Tá certo? Então elas são iguais 2 a 2, tá? Igual está lá no item E da questão. Ok? Tem como eu ensinar isso daqui? Não, não tem. O que você vai fazer são exercícios para você fortalecer essa sua visão aí tridimensional. Tá bom? Ok? Vamos lá para a nossa próxima questão. Ok, pessoal? Vamos lá para a nossa próxima questão. Agora a questão 11 da nossa apostila. Acompanhe a leitura aí. A questão 11 diz o seguinte, né? Caiu no Enem de 2011. Diz o seguinte. É possível usar água ou comida para atrair as aves e observá-las. Muitas pessoas costumam usar água com açúcar, por exemplo, para atrair beija-flores. Mas é importante saber que, na hora de fazer a mistura, você deve sempre usar uma parte de açúcar para 5 partes de água. Além disso, em dias quentes, precisa trocar a água de 2 a 3 vezes, pois com o calor ela pode fermentar. E se for ingerida pela ave, pode deixá-la doente. O excesso de açúcar, ao cristalizar, também pode manter o bico da ave fechado, impedindo-a de se alimentar. Isso pode até matá-la. Pretende-se encher completamente um copo com a mistura para atrair beija-flores. O copo tem um formato cilíndrico e suas medidas são 10 centímetros de altura e 4 centímetros de diâmetro. A quantidade de água que deve ser utilizada na mistura é cerca de... Aí você utiliza o π igual a 3. Ok, pessoal, então vamos lá. Ele tem um cilindrozinho aqui, onde ele vai colocar o alimento para o pássaro, né? E com essas medidas. Então ele quer saber quanto de água tem dentro desse recipiente que ele vai fornecer para os pássaros. Então, a leitura é muito importante, você tem que ler a questão com atenção, né? Você tem um texto ali, então todas aquelas informações do texto você tem que estar lendo, né? E estar guardando, porque ali pode estar a saída ou pode estar lá também a casca de banana dessa questão. Então vamos lá, você quer saber quanto de água cabe aqui dentro? Aí você vai calcular o volume, né? O volume de um cilindro, muito fácil, né? A área da base vezes a altura, formas em geral. A base é um círculo, então o volume vai ser πr ao quadrado, vezes a altura, tá certo? Então, calcular o volume, primeira coisa que você tem que prestar atenção, né? Ele diz que o π é 3, é que nas informações, esse 4 é o diâmetro. Então, muito cuidado, os alunos perdem a questão por conta disso. O que eu vou colocar na fórmula é o raio, se o diâmetro é 4, o raio é 3. Tá certo? 3 centímetros. Ok? Então, muito cuidado. Se você colocar um 4, vai dar certo a questão, vai ter o item e você vai errar. Então, o raio é 3. Então, π, que é 3, o raio ao quadrado. Na verdade, 2, né? Tu é louco aqui, ó. 2. Foi mal.
Muita atenção, é a metade, né? Se o diâmetro é 4, o raio é 2, não é 3. Então, 2 ao quadrado vezes a altura, que é 10. Tá bom? Então, preste atenção. Raio 2. Então, o volume vai ser 3 vezes 4 vezes 10. O volume vai ser 3 vezes 4, 12 vezes 10, 120 ml. Então, aqui dentro, né, cabe 120 ml. Tá certo? Aí você vai ter lá a opção de 120 centímetros cúbicos. Então, pessoal, informaçãozinha extra, né? Guardem isso daí, ó. A gente vai ter aulazinha de transformação de unidade de medida, mas isso aqui é bem importante. 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, que é o que a gente vai usar nessa questão, tá? 1 centímetro cúbico igual a 1 ml, ok? Para você não ter que buscar outras transformações. 1 litro, a gente vai ver isso aqui depois, né? Equivale a 1 decímetro cúbico. Tá? Duas relações aqui das mais importantes, tá? Quando se fala de capacidade. Então, 1 centímetro cúbico ml. Aí você chegou aqui, aí encontrou 120, né? 120 ml. Tá lá a resposta, 120 ml. Aí você vai e marca ali assim, que questão fácil, né? Era só calcular o volume do cilindro. Agora, só que no texto tem lá dizendo que essa solução aqui não tem só água, tem água e açúcar. E há uma proporção para água e açúcar. A proporção, se você voltar lá no texto, é de 1 para 5. Para cada 5 partes de água, você tem uma de açúcar. Então, esse 120 que você achou aqui, não é só água. E a questão quer saber quanto de água tem aqui dentro. Tá certo? Quanto de água, não água e açúcar. Não essa solução de água com açúcar. Ou seja, tudo que cabe aqui dentro, que é 120 ml, vai ser dividido em 6 partes. Vai ser dividido em 6 partes. Uma para açúcar e outra para água. Tá certo? Então vai ser dividido em 6 partes. Se eu dividir 120 por 6, eu vou encontrar 20 ml. Certo? Vou encontrar 20, né? Então, aqui eu vou ter 20 ml de açúcar e 100 ml de água. Então, quanto de água tem aqui dentro? Tem 100 ml. Quanto é que cabe no recipiente? 120, mas os outros 20 ml é de açúcar. Ok? Pegadinha da questão. Essa daqui está lá no texto, lá no meio do texto, e se você ler apressado, você vai acabar errando a questão. Ok, pessoal? Vamos lá para a nossa próxima questão aí dos exercícios. Vamos lá, pessoal, continuar aqui, tá certo? Agora questão 13. Questão 13 da nossa apostila da parte de geometria espacial. Vamos aí à leitura da questão. A questão 13, que caiu no Enem de 2012, diz o seguinte: alguns objetos, durante a sua fabricação, necessitam passar por um processo de resfriamento. Para que isso ocorra, uma fábrica utiliza um tanque de resfriamento, como mostrado na figura. O que aconteceria com o nível da água se colocássemos no tanque um objeto cujo volume fosse de 2.400 centímetros cúbicos? Aí temos as alternativas aí para analisar. Então vamos ler aqui as alternativas para saber o que é que ele está querendo da questão. Certo? O item A diz o seguinte: o nível subirá 0,2 centímetros, fazendo a água ficar com 20,2 centímetros de altura. O nível subirá 1 centímetro, fazendo com que a água fique com 21 centímetros de altura. O nível subirá 2 centímetros, fazendo a água ficar com 22 centímetros de altura. Então, na verdade, o que ele está pedindo aí é o nível da água, né? Os dois últimos, assim, o nível subiria 8 centímetros, fazendo a água transbordar, ou o nível subiria 20. Ele quer saber, então, né? Resumindo, ele quer saber, então, quanto subiria esse nível da água, tá certo? Vamos fazer aqui a análise direitinho. Ok, pessoal, então, aqui é a situação. Temos um tanque com essas medidas aí, e vai ser colocado um objeto de 2.400 centímetros cúbicos dentro desse tanque, tá certo? E as alternativas da questão quer saber o seguinte: quanto essa água vai subir de nível, né? 2 centímetros, 1 centímetro, 8 centímetros e ela vai transbordar.
Então, o que vai acontecer? Então, pela figura aqui, você observa que é um tanque que tem uma certa quantidade de água e tem 5 centímetros de altura aqui dele vazio, né? Se você não estiver compreendendo aí essa figura, vou mostrar a figura tal qual está na prova, tá certo? Então, observe aí que tem um espaçozinho de 5 centímetros vazio, tá certo? Quando você colocar o objeto, essa água vai subir. Ele quer saber qual é esse nível que ela vai subir. Então, o que a gente pode fazer aqui, pessoal? A gente pode calcular o volume dessa parte vazia, certo? Qual é o volume dessa parte vazia? E se eu colocar esse volume aqui na parte vazia, qual é a altura que vai ficar? Tá certo? Porque aqui você vê que a altura da água é de 20 centímetros, né? O tanque todo tem 25 centímetros de altura, a parte vazia tem 5 centímetros, tá certo? Então, a altura do líquido aqui é de 20 centímetros. Então, vamos fazer isso. Vamos calcular essa parte vazia, o volume da parte vazia. Isso é um prisma, tá? Na verdade, é um paralelepípedo, que é um prisma, tá certo? E para eu calcular o volume, eu vou calcular a área da base, a base da parte vazia, a mesma base do tanque todo, né? Vezes a altura. Então, a área da base, 40 vezes 30, vezes a altura, que é 5. Então, o volume da parte vazia, 4 vezes 3, 12, né? Então, 1.200 vezes 5. O volume da parte vazia vai ser, isso aqui dá 60, né? 6.000 centímetros cúbicos, tá? Unidade de volume, unidades cúbicas. Ok? 6.000 centímetros cúbicos. Então aqui tem 6.000 centímetros cúbicos. Como eu vou colocar aqui um objeto de 2.400 centímetros cúbicos, então a parte vazia, né, vai perder esse volume, porque ela vai ficar cheia de água. Quando eu colocar o objeto, a água vai subir essa mesma quantidade aqui, vai subir 2.400 centímetros cúbicos, tá certo? Então, qual seria o novo volume da parte vazia? Tá certo? Entenda o raciocínio. Eu calculei o volume da parte vazia. Quando eu colocar 2.400, né, aqui dentro de volume, o que vai acontecer com essa água? Ela vai subir quanto de volume? Vai subir isso daqui. Então, a parte vazia que era de 6.000, agora vai ser 6.000 menos 2.400. Vai ficar cheio d'água aqui, mais 2.400. Tá certo? Então, aqui, ó, 0, 0, 4 para 10, 6 vem 1. A parte vazia vai ficar com esse volume de 3.600 centímetros cúbicos. Então, se eu tenho um prisma que eu tenho o volume e tem uma área da base, tem como eu achar a altura, tá certo? Calculando agora o volume da parte vazia 2, ou seja, da parte vazia depois que eu coloquei o objeto dentro. Quanto é que vai ficar esse volume, né? Que eu já sei, na verdade eu vou querer essa altura. Então o volume da parte vazia 2 vai ser a área da base, a base não muda, né? Vai ser 30 vezes 40 vezes 30, né? 1.200, vezes a altura, que agora eu não sei quem é a altura. Depois que eu coloquei o objeto dentro, a água subiu, né? Eu não sei quem é essa altura. Eu sei que o volume passou a ser, da parte vazia, passou a ser de 3.600, igual a 1.200 vezes a altura. Aqui eu vou fazer a divisãozinha, né? A altura vai ser 3.600 dividido por 1.200. Corta os zeros. 36 por 12 dá 3. A altura vai ser, ó, 3 centímetros. A altura vai ser 3 centímetros. Então, aqui a parte vazia vai ter 3 centímetros. Então, quer dizer que a parte com água, como é 20, né? A altura vazia é 3, então aqui vai ser 22 agora. 22 centímetros. Ok? 22 centímetros. Certo? Ok? Vou recapitular o que eu fiz aqui, ó. Tem um tanque aqui, tá? Não está completamente cheio, tem uma parte vazia aqui, de altura 5 centímetros. E eu vou colocar um objeto de 2.400 centímetros cúbicos dentro. Quando eu fizer isso, essa água vai subir. Vai subir quanto? Vai subir
o equivalente a esse volume, tá certo? Ok. Então, o que eu fiz? Eu calculei o volume da parte vazia. Então, eu vi que a parte vazia tinha um volume de 6.000 centímetros cúbicos. E essa parte vazia vai perder isso daqui. Isso aqui vai ficar cheio d'água nessa quantidade. Então, eu fiz a subtração. Então, depois de colocar o objeto, quanto é que eu tenho de volume na parte vazia? 3.600. Tá? Então, qual vai ser a nova altura? Se agora eu não tenho mais esse volume, eu tenho esse. Então, o volume da parte vazia 2, né? Depois de ter colocado o objeto, vai ser igual à área da base, 40 vezes 30, que dá 1.200 vezes a altura. A área da base vezes a altura. Esse volume eu tenho, né? O novo volume é 3.600. Então, fazendo a continha, eu tenho que a altura da parte vazia é 3 centímetros. Se a altura da parte vazia é 3 centímetros, a altura que tem água é 22 centímetros. Então, como só tinha 20, ele subiu 2 centímetros. Ok? Vamos ver aí as alternativas, qual é a alternativa correta. Pronto, olhando aqui as alternativas, a gente vê que é o item C. O nível subiria 2 centímetros, fazendo a água ficar com 22 centímetros de altura. Tá ok, pessoal? Então, tranquilinho, né? Prisma, volume de prisma, a gente já trabalhou essa questão, volume de prisma. Lógico que há questões, como essa questão aqui, né, uma questão de nível médio para difícil, você tem que fazer uma análise da situação, né, o que está acontecendo, para poder resolver. Não é tão direta como algumas outras questões. Por isso a importância de você saber selecionar a questão que você vai fazer primeiro, tá? Você tem que escolher as questões de nível um pouco mais básico para você não perder muito tempo. Depois você sai só voltando e tentando fazer as nível médio e nível mais elevado. Ok? Vamos ver a nossa próxima questão. Pessoal, nossa próxima questão é a questão 16 da nossa apostila lá da parte de geometria espacial. Acompanhe a leitura aí. Questão 16, que caiu no Enem 2013. Diz o seguinte: uma cozinheira especialista em fazer bolos utiliza uma forma no formato representado na figura. Nela identifica-se duas figuras geométricas tridimensionais. Essas figuras são um tronco de cone e um cilindro, um tronco de cone e um cilindro, aliás, um cone e um cilindro, um tronco de pirâmide e um cilindro, dois troncos de cone ou dois cilindros. Ok, pessoal, agora mais uma questão também só visual, tá certo? Na geometria espacial, como eu falei, há as questões que você vai ter que fazer análise visual para ter a resposta, tá? Não tem como eu dar uma aula sobre essa visualização tridimensional. Isso aí você vai ter que pegar fazendo exercícios. Mas nas aulas de cone e de pirâmide, eu não falei sobre tronco, né? Tronco de cone e tronco de pirâmide. Por isso que eu vou fazer essa questão aqui, tá? O tronco de um cone ou de uma pirâmide, eu desenhei só o cone, mas a pirâmide é da mesma forma, né? Só que aqui é um polígono, pode ser um quadrado, um triângulo, um hexágono, tá? Da mesma forma. Então o tronco é como se você cortasse o cilindro, o cone, ou cortasse a pirâmide e tirasse essa parte de cima. Essa parte que sobra aqui, essa partezinha aqui, ó, isso aqui é o tronco. No caso aqui, o tronco do cone, tá certo? O tronco da pirâmide seria a mesma forma, só que isso aqui não seria circular, né? Seria da forma do polígono da base, tá certo? Por que eu não tenho um tronco de cilindro? Porque se eu cortar o cilindro no meio, eu tenho dois cilindros, né? Então, por que eu não tenho um tronco de prisma? Porque se eu cortar o prisma no meio, eu tenho dois prismas, né? Da mesma forma, tá certo? Só há tronco para pirâmides e para cones, tá certo? Então, você vai analisar aqui a forma de bolo. Não está muito bem desenhada não, mas dá para ter a ideia. Você está vendo aqui que no centro, né, se você continuasse essas linhazinhas aqui, ó, o que você ia encontrar? Um cone que está cortado. Então, essa figurazinha aqui é um tronco de cone. Tronco de cone. Ó, encontrei um tronco de cone. E essa externa aqui, ó, se você prosseguir essas linhas aqui, né, o que você vai encontrar? Um cone. Como ele está cortado, essa figura externa aqui é outro tronco de cone. Ok?
Então, o que nós temos aqui? Nós temos 2 troncos de cone, ok? Então, só visualmente mesmo para vocês conhecerem os troncos, né, de cone de pirâmide. Vamos lá para a nossa próxima pergunta. Vamos lá, pessoal, vamos continuar. A próxima questão da nossa apostila, a questão número 19 da parte aí de geometria espacial. Vamos lá. A questão 19 caiu no Enem de 2014. Diz o seguinte: na alimentação de gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocá-la no solo, compactá-la e protegê-la com uma vedação denomina-se silagem. Os silos mais comuns são os horizontais, cuja forma é a de um prisma reto trapezoidal, conforme mostrado na figura. Considere um silo de 2 metros de altura, 6 metros de largura, de topo, né? De largura do topo, e 20 metros de comprimento. Para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem meio centímetro a mais que a largura do fundo. Após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos desse tipo de silo. Após a silagem, a quantidade máxima de forragem que cabe no silo em toneladas é... Bem, pessoal, a questão, né, já deu... Que figura é essa? Né? Se ele não tivesse dado, você tem que identificar que isso aqui é um prisma trapezoidal. Só que ele está deitado, né? A gente viu os 2 prismas como sendo a base embaixo, né? Uma base embaixo e outra em cima. Então aqui, se você virar aqui esse silo, né? Chamado de silo, se você virar, você vai ter um trapézio embaixo e um trapézio em cima. Certo? Para os prismas, as bases são sempre iguais, tá? São sempre congruentes, são paralelas e iguais. Se a base de cima for menor, aí já não é prisma, tá? Seria um tronco de uma pirâmide. Se você continuasse as linhas, você formaria uma pirâmide. Porque se ela é menor, as linhas são assim, né? Então, quando você fecha, você prolonga, você faz uma pirâmide. Então, seria um tronco de pirâmide, certo? Então, o prisma tem sempre as suas bases iguais. Então, isso aqui é um prisma, né? Você vira ele aqui, ó, você tem um prisma com a base trapezoidal, tá certo? Então, esse silo ele vai ser completamente cheio, ok? E a pergunta é qual é a capacidade máxima desse silo, tá certo? Ele dá aqui as medidas da largura, do comprimento, da base do topo, da base do fundo, do comprimento e da altura, certo? E fala que para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem meio metro a mais que a largura do fundo. Então essa informação é importante, tá certo? Então vamos lá, ó. Deixa eu pegar aqui os dados aqui. Considere um silo de 2 metros de altura. Então aqui a altura, ó, 2 metros, certo? 6 metros de largura de topo. 6 metros aqui, ó. 6 metros de largura de topo. E 20 de comprimento. Comprimento aqui igual a 20 metros, tá certo? Então, observe que o negócio aqui é grande, né? Você imaginar que isso aqui são 20 metros, aqui são 6 metros, né? Então, e 2 metros de altura. Então, apesar da figura estar aqui, né? Parece assim aquele negocinho de colocar a comida para o cavalo, mas é um negócio gigantesco, tá? E aqui, essa informação aqui, para eu saber essa base aqui do fundo, né? Para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem meio metro a mais que a largura do fundo. Tá? Então, 6 metros de largura de topo. Tá? Então, a largura de fundo tem meio metro a mais. Então, se aqui é 6 e a altura é 2 metros, então esse Bzinho aqui vai ser 5 metros. Certo? Para cada metro de altura, então são 2 metros de altura, a largura do topo tem meio metro a mais que a largura do fundo. Se a largura do topo é 6, então aqui é 5. Porque ele tem uma diferença aqui de 2 vezes meio metro, né? A diferença aqui, então, seria 1 metro a mais do que aqui. Se aqui é 6, aqui é 5. Tá certo? Entendido aqui esse imbróglio aqui que a questão fez? Tá certo? Ele ainda fala aqui que 1 tonelada ocupa 2 metros cúbicos. Então, quantas toneladas vai caber aqui dentro?
tá? Vamos lá fazer os cálculozinhos, né? Eu tenho todos os dados do trapézio, certo? E para eu calcular o volume, né, quando se fala de capacidade, a quantidade que cabe ali dentro, né, de capacidade, estamos falando de volume, tá certo? Então, eu vou ter que calcular o volume desse prisma aqui, trapezoidal, né? O volume de um prisma, fórmulazinha geral, é a área da base vezes a altura. Nossa base aqui é um trapézio. O trapézio, a fórmulazinha é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. A altura do trapézio, tá? Não confundir com essa altura aqui, ó. Vou colocar até uma linhazinha aqui. Aqui é a altura do prisma, tá certo? Essa altura aqui, ó, do prisma. Ok? Então, vamos trocar pelos valores. Base maior, tá aqui o nosso trapézio, ó. Base maior mede 6, mais base menor mede 5, vezes a altura do trapézio, né? Que tá bem aqui, ó, que é o mesmo trapézio, né? Que é 2 dividido por 2, vezes a altura do prisma, tá? A área da base vezes a altura. Não confundir essas duas alturas, vezes a altura. A altura do prisma, que é isso daqui, ó, é 20. Então, o volume aqui vai ser... Eu posso, né, cortar esse 2 com esse. 6 mais 5, 11. 11 vezes 20. Isso aqui vai dar 11 vezes 20. 220, né? 220 metros cúbicos. 220 metros cúbicos, tá certo? Então, aqui dentro, né? Aqui dentro, cabe 220 metros cúbicos. Só que qual é a capacidade em toneladas? Uma tonelada cabe 2 metros. Uma tonelada equivale, né, a 2 metros cúbicos. Aí você faz a regrazinha de 3, né? Se você não estiver seguro para fazer, ó, uma tonelada equivale a 2 metros cúbicos. E eu tenho nesse silo 220 metros cúbicos. Isso vai ser quantas toneladas? Vão ser quantas toneladas, né? Então, tem aqui, ó, 2x igual a 220, x igual a 110 toneladas. 110 toneladas, tá certo? Então, o volumezinho do prisma, tá certo? Você teria que identificar que isso aqui é um prisma. E essa charadazinha aqui para saber as bases, né? Para cada metro a mais, cada metro de altura, você vai ter meio metro a mais nessa base em relação a essa. Como ele dava essa daqui, né? Você só tinha que fazer o raciocíniozinho para saber qual era essa base aqui. Acho que essa aqui era o segredozinho da questão, né? Colocou todos os dados aqui, ficou fácil, né? Porque é um prisma de base trapezoidal, né? A área da base vezes a altura, formulazinha geral. A base é um trapézio, tá aqui a formulazinha do trapézio. Só substituir os valores e achei o volume em metros cúbicos e em toneladas. A questão vai dar lá a relação, né? Que é cada 2 metros cúbicos, né, equivale a 1 tonelada. Faz a regrazinha de 3, 110 toneladas a capacidade desse silo, ok? Tal qual é o item A da questão. Vamos lá, pessoal, para a próxima questão. Ok, pessoal, vamos lá para a nossa última questão de hoje. Nossa última questão aí de geometria espacial. Acompanhe a leitura da questão. A questão que a gente vai resolver é a questão 38. Caiu no Enem de 2019, né, do ano passado. Diz o seguinte: as luminárias para um laboratório de matemática serão fabricadas em forma de sólidos geométricos. Uma delas terá a forma de um tetraedro truncado. Esse sólido é gerado a partir de secções paralelas a cada uma das faces de um tetraedro regular. Para essa luminária, as secções serão feitas de maneira em que em cada corte, 1/3 das arestas seccionadas serão removidas. Uma dessas secções está indicada na figura. Essa luminária terá por faces, aí tem as alternativas, 4 hexágonos regulares, 4 triângulos equiláteros, 2 hexágonos regulares. Ok, pessoal, então temos aqui um tetraedro regular, certo? Um tetraedro regular é uma pirâmide de base triangular, ok? A gente vê isso nos poliedros, mas aqui como a gente já viu pirâmide, né? Isso aqui é uma pirâmide de base triangular. A diferença é que nessa pirâmide aqui
todos esses triângulos, essas faces são iguais, tá certo? Tem a mesma medida no caso aqui, A. Ok? Então, para fazer essa luminária do laboratório de matemática, ele vai cortar aqui, ó. Né? Cortou aqui. Aí, só que ele vai fazer isso em cada uma dos cantos aqui, né? Como ele é ele é todo igualzinho, né? Ele tem todas as medidas iguais. Quando eu fizer isso daqui, ó, aqui em cima, observa a profundidade do desenho, tá? Aqui em cima, você vai ter um triângulo equilátero. Aonde você cortar, você vai ter esses três lados iguais, tá certo? Então, se você vai cortar as 4 pontas, de cara você já vai ter aí 4 triângulos equiláteros. 4 triângulos equiláteros. Certo? Então, se você vai cortar as 4 pontas aqui, você vai ter 4 triângulos equiláteros. Então, essa figura geométrica, né, já vai ter 4 triângulos equiláteros. Agora, vamos ver as outras faces, como é que fica, tá? Então, se você vai cortou uma aqui, né? E aqui na questão, né, ele não traz em escala, né? Porque esse aqui é A sobre 3, o outro corte tem que ser mais ou menos aqui, né? Também A sobre 3. Aí eu vou fazer um outro corte desse outro vértice aqui em A sobre 3, né? Aqui também, ó. Então eu vou estar cortando 1/3 de cada linha dessa aqui, certo? 1/3 de cada linha dessa. Então vamos analisar uma face. Você observe que se você cortar cada um dos vértices no mesmo tamanho, por ele ser completamente congruente em todas as arestas, você vai obter triângulos equiláteros. As peças que vocês vão tirar vão ser iguais. E o que vai sobrar aqui vai ser um polígono de lados iguais. Vai ser um polígono regular. Tá certo? Basta você ver quantas arestas vai ter esse polígono. Se eu vou cortar, eu vou olhar para essa aresta, para esse lado aqui, né? Essa face aqui. Certo? Vamos lá. Ó. Então, esse lado aqui vai ficar, né? Tenho esse daqui, ó. Quando eu fizer o corte aqui, esse lado aqui vai ficar, ó. Essa aresta aqui vai ficar como sendo do objeto, tá? Do sólido. Cortei aqui, certo? Aqui eu vou cortar também, né? Vai ter um corte aqui, ó, para tirar essa parte aqui, certo? Então eu vou ter aqui, ó, uma face que vai ter, ó, uma aresta, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Se você visualizar, aquela questão da visualização tridimensional, né? Você vai cortar cada uma dessas pontas aqui, certo? Você vai fazer 3 cortes, né? Você vai ficar com as 3 arestas que você cortou, 1, 2, 3, e as 3 que sobraram, que era do próprio, né, tetraedro. Ok? Então você vai ficar com quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? 6 faces. Então qual é a figura plana que tem 6 faces, né? 6 arestas? É o hexágono. É o hexágono regular. Hexágono regular. Regular porque todos esses lados vão ser iguais, né? Você vai cortar em 1/3 aqui, então você teria uma parte aqui, outra aqui e outra aqui, né? Então, todas esses aqui seria A sobre 3, todas elas. Então, você teria 6 lados, certo? E quantos dessas faces você teria? Você teria 4, né? Porque o tetraedro tem 4 faces. Quando você for cortar aqui, você vai ter as 4 faces dele como sendo 4 hexágonos regulares. 4 hexágonos regulares. Tá? É aquela questão, 4 hexágonos regulares. É aquela questão da visualização, né? Você tem que imaginar isso aqui, que é uma pirâmide de base triangular. Ele dá um exemplo do corte que ele fez aqui, ó. Então você vai ter que imaginar que ele vai fazer isso em cada uma das pontas, certo? Então de cara você já sabe que vai ter 4 triângulos equiláteros, que é o que vai ficar em cima.
Agora, analisando a face, um desses lados do sólido formado, né? Você vai ver que você vai ficar com essa aresta, com essa aqui, com essa e essa. Lógico que um desenho de uma figura tridimensional num plano é bem complicado de fazer, né? Então, aqui talvez você não perceba, né? Mas talvez num programa de computador ou um sólido real, né? Você vai ver que esses lados aqui eles seriam iguais, né? A sobre 3. Então, ele seria regular, por serem iguais. E como são 6 pedaços, né? Ele é um hexágono. E como você vai cortar 4 deles, né? Você vai ter 4 triângulos e vai formar... e o tetraedro tem 4 faces, você vai ter 4 hexágonos também. Certo? Então, 4 triângulos equiláteros e 4 hexágonos regulares. Ok, pessoal? Encerramos aí a nossa aulazinha de exercícios. Tá? Vocês podem assistir essa aula pausando o vídeo, né? Olha a questão, pausa, tenta fazer, depois você confere a sua resposta, confere a resolução, tá certo? O importante é que continue estudando e continue fazendo as atividades. Beleza? Então até a próxima aula. Valeu, até a próxima. Tchau!